Em modelagem multidimensional, segundo a abordagem de Kimball, a tabela de fatos é a tabela central do modelo dimensional. Ela registra eventos mensuráveis de um processo de negócio, por exemplo, vendas, pagamentos, atendimentos, acessos, movimentações, pedidos, despesas ou notas fiscais. Ela normalmente possui duas grandes partes, chaves estrangeiras para as dimensões, como tempo, produto, cliente, unidade, vendedor, região, medidas ou métricas numéricas, como valor vendido, quantidade vendida, custo, desconto, saldo, duração, quantidade de acessos. Agora vamos às afirmativas. Afirmativa e são as tabelas dominantes em um esquema de modelagem multidimensional. Elas armazenam grande quantidade de dados históricos, em função do tempo que pode ser dos tipos string ou numéricos. Essa afirmativa está errada. Ela começa com uma ideia parcialmente aceitável: a tabela de fatos costuma ser a maior tabela do modelo, pois armazena muitos registros históricos de eventos. Em um data warehouse de vendas, por exemplo, cada venda pode gerar uma linha na tabela fato. Por isso, ela tende a crescer muito mais do que as tabelas de menção. O problema está na parte final da afirmativa. A tabela de fatos não armazena dados em função do tempo que pode ser string ou numérico, como se isso fosse uma característica conceitual correta da tabela fato. Na modelagem dimensional, o tempo normalmente é tratado como uma dimensão, por exemplo, a dimensão data ou dimensão tempo. A tabela fato guarda uma chave estrangeira apontando para essa dimensão. Além disso, as medidas da tabela fato são, em regra, numéricas, porque precisam ser agregadas, somadas, calculadas ou analisadas. Textos, descrições e atributos qualitativos ficam nas tabelas de menção, não na tabela fato. Excepcionalmente, pode haver uma dimensão degenerada na tabela fato, como o número do pedido ou o número da nota fiscal, mas isso não transforma a tabela fato em uma tabela de atributos textuais. Portanto, a afirmativa mistura conceitos verdadeiros com uma explicação conceitualmente inadequada. Por isso, está errada. A afirmativa segunda os tipos de medidas presentes na tabela de fatos são apenas aditivas, semi-aditivas e não aditivas. Essa afirmativa está correta. Essa é uma classificação clássica em modelagem dimensional. As medidas aditivas são aquelas que podem ser somadas em todas as dimensões. Por exemplo, quantidade vendida e valor vendido. Posso somar por produto, por cliente, por loja, por mês, por região, e o resultado continua fazendo sentido. As medidas semi-aditivas são aquelas que podem ser somadas em algumas dimensões, mas não em todas. O exemplo clássico é saldo bancário ou estoque. Posso somar o saldo de várias contas em um mesmo dia, mas não faz sentido somar o saldo da mesma conta ao longo de vários dias, porque isso geraria uma distorção. As medidas não aditivas são aquelas que não devem ser somadas diretamente. Exemplos clássicos são percentuais, médias, taxas, índices e razões. Uma margem percentual de lucro, por exemplo, não deve simplesmente ser somada entre produtos ou períodos. Normalmente, é necessário recalcular a métrica a partir de seus componentes. Essa é a classificação que a banca queria cobrar. Afirmativa terceira: o uso de medidas com valores nulos é possível nas tabelas de fatos, mas não são computáveis por funções agregadas sum, com, min, max e avg, porque esses nulos causam uma violação de integridade referencial. Essa afirmativa está errada. O começo até pode ser aceito: medidas nulas podem existir em tabelas de fatos quando determinado valor é desconhecido, inaplicável ou ainda não foi registrado. O erro está na justificativa. Valor nulo em uma medida não causa violação de integridade referencial. Integridade referencial tem relação com chaves estrangeiras apontando corretamente para registros nas tabelas de menção. Por exemplo, se a tabela fato tem uma chave estrangeira ID_cliente, esse valor precisa apontar para um cliente existente na dimensão cliente. Isso é integridade referencial. Já uma medida nula, como valor_desconto nulo ou tempo_atendimento nulo, não viola a integridade referencial. É apenas ausência de valor em uma métrica. Além disso, em bancos relacionais, funções agregadas geralmente sabem lidar com nulos. Por exemplo, sum, avg, min-max normalmente ignoram valores nulos na coluna agregada. Com, coluna, conta os valores não nulos da coluna, enquanto com, asterisco, conta as linhas, independentemente de haver nulos em alguma medida. Portanto, a afirmativa terceira está errada por atribuir aos nulos uma consequência incorreta, violação de integridade referencial. Conclusão: a afirmativa I está errada. A afirmativa segunda está correta. A afirmativa terceira está errada. Logo, está correto o que se afirma em B, segunda, apenas. Dica de prova para questões sobre tabela de fatos: memorize esta ideia. Tabela fato é a tabela central do modelo dimensional, formada por chaves para dimensões e medidas numéricas. As medidas podem ser aditivas, semi-aditivas ou não aditivas. E cuidado com duas pegadinhas comuns. Primeira pegadinha: dizer que atributos descritivos ficam na tabela fato. Em regra, não ficam. Eles ficam nas dimensões. Segunda pegadinha: confundir nulo em medida com erro de integridade referencial. Nulo em medida não é problema de chave estrangeira. A questão cobra o conceito de Slowly Changed Dimension, ou SCD, que em português pode ser entendido como dimensão lentamente variável.
Esse assunto aparece em modelagem dimensional porque, em um data warehouse, as dimensões guardam atributos descritivos, como nome, endereço, CEP, cidade, estado, cargo, categoria, situação cadastral e outros dados que podem mudar ao longo do tempo. O problema é o seguinte: quando um atributo muda no sistema transacional, o data warehouse precisa decidir como tratar essa mudança. Ele deve sobrescrever o valor antigo. Deve guardar o histórico completo. Deve criar uma nova coluna para guardar o valor anterior. É exatamente isso que as técnicas SCD resolvem. Análise do enunciado. O enunciado diz que existe uma dimensão chamada DIM_pessoa, contendo o atributo CEP. Depois, afirma que uma pessoa muda de endereço e altera seu CEP no sistema transacional. O requisito do Data Warehouse é preservar o valor anterior do CEP e armazenar o valor atualizado em uma nova coluna da DIM_pessoa. Essa frase é a chave da questão. Quando a questão fala em armazenar o valor atualizado em uma nova coluna, ela está descrevendo a técnica SCD tipo 3. O que é SCD tipo 3? Na SCD tipo 3, a alteração de um atributo é registrada criando-se uma nova coluna na própria dimensão. Por exemplo, antes da mudança, a dimensão poderia ter CEP atual 90000-00. Depois da mudança, a tabela poderia ficar com algo como CEP anterior 90000-000 CEP atual 91000-000 ou, dependendo da modelagem, CEP antigo 90000-000 CEP novo 91000-000. A característica principal da SCD tipo 3 é que ela mantém um histórico limitado, normalmente apenas o valor anterior e o valor atual. Ela não cria uma nova linha para cada alteração histórica. Ela cria ou utiliza colunas adicionais para guardar versões do atributo. Por isso, o gabarito é tipo 3. Análise das alternativas. Alternativa A, SCD tipo 0 está errada. Na SCD tipo 0, o atributo não muda no Data Warehouse. O valor original é preservado e as mudanças posteriores são ignoradas. É usada para atributos que não devem ser alterados historicamente, como data de nascimento, número de documento ou algum código fixo. Exemplo, se o CEP fosse tratado como tipo 0, o Data Warehouse manteria o CEP original e ignoraria o CEP novo. Não é o caso da questão, porque o enunciado diz que o valor atualizado deve ser armazenado. Alternativa B, SCD tipo 1 está errada. Na SCD tipo 1, o valor antigo é sobrescrito pelo valor novo. Não há preservação de histórico. Exemplo, antes, CEP igual a 90000-000. Depois, CEP igual a 91000-000. O valor antigo desaparece. Não é o caso da questão, porque o enunciado exige preservar o CEP anterior. Alternativa C, SCD tipo 2 está errada. Na SCD tipo 2, o histórico é preservado criando-se uma nova linha na dimensão para representar a nova versão do registro. Exemplo, pessoa 1, CEP 90000-000, data início 2023, data fim 2025, registro inativo. Pessoa 1, CEP 91000-000, data início 2025, data fim em aberto, registro ativo. Essa é a técnica mais comum quando se deseja guardar histórico completo das mudanças. Mas a questão não fala em criar nova linha. Ela fala expressamente em armazenar o valor atualizado em uma nova coluna. Então não é SCD tipo 2. Alternativa D, SCD tipo 3 está correta. Na SCD tipo 3, o histórico é guardado em colunas adicionais na mesma linha da dimensão. A questão usa exatamente a descrição típica dessa técnica, preservar o valor anterior e guardar o valor atualizado em nova coluna da dimensão. Portanto, é SCD tipo 3. Alternativa I, SCD tipo 4 está errada. Na SCD tipo 4, costuma-se separar o histórico em uma tabela auxiliar de histórico. A dimensão principal guarda os dados atuais, enquanto uma tabela histórica separada armazena as versões anteriores. Exemplo, DIM_pessoa com o CEP atual, DIM_pessoa_ histórico com os CEPs anteriores. Não é o caso, porque a questão diz que o valor atualizado será armazenado em uma nova coluna da própria DIM_pessoa. Comparação para memorizar SCD tipo 0 significa, não muda. SCD tipo 1 significa, sobrescreve o valor antigo. SCD tipo 2 significa, cria nova linha para preservar histórico. SCD tipo 3 significa, cria nova coluna para guardar valor anterior ou atual. SCD tipo 4 significa, usa tabela histórica separada. Dica de prova: quando a banca disser nova linha, pense em SCD tipo 2. Quando a banca disser nova coluna, pense em SCD tipo 3. Quando a banca disser sobrescrever, pense em SCD tipo 1. Quando a banca disser não alterar, pense em SCD tipo 0. Nesta questão, a expressão decisiva é armazenar o valor atualizado em uma nova coluna da DIM_pessoa. Logo, a resposta correta é A. DICE. Os métodos slice and dice são comumente descritos juntos. De forma geral, são operações com o objetivo de modificar a posição de um dado, alternando linhas e colunas com o objetivo de melhorar a experiência de uso dos utilizadores e alternar a visão, ou girar, do cubo se tiver necessidade. Ou seja, é possível selecionar as informações de uma única dimensão do cubo e, caso necessário, extrair outro cubo do original através de um método de seleção em mais dimensões.
Contudo, mais especificamente, a operação DICE permite extrair um subcubo do cubo original executando uma operação de seleção em 2 ou mais dimensões. Nesse contexto, enquanto o slice permite o corte para um valor fixo em uma dimensão, o DICE permite a seleção de faixas de valores dentro de mais dimensões. Portanto, a operação DICE é realizada através da seleção de 2 ou mais valores de dimensões, de modo a formar um subcubo de informações. Slice, por sua vez, a operação slice seleciona uma única fatia do cubo de dados ao fixar um valor em uma dimensão específica, reduzindo a dimensionalidade do cubo. Por exemplo, em um modelo de vendas que contém 3 dimensões, produtos, datas e lojas, poderíamos selecionar todos os produtos de todas as lojas, mas de um determinado ano específico. Mais especificamente, a operação slice permite fixar em um valor específico de uma das dimensões, obtendo, assim, uma fatia do cubo de dados. Ou seja, através do método é possível selecionar os dados de uma das dimensões de um cubo permanecendo em uma tabulação cruzada, agrupamento dos registros na tabela resultado com base nessa seleção através de combinações de valores das dimensões restantes, podendo considerar o resultado uma fatia, possibilitando que esses dados do resultado sejam manipulados para exibição em outros níveis de detalhamento. Rollup. A função rollup, por vezes chamada de drillUp, fornece informações de um nível mais baixo de agregação para um nível mais alto a operação, realizando a operação contrária ao drill down, pois aumenta a granularidade e com isso reduzindo o nível de detalhe dos dados. Ou seja, a operação de rollup agrega os dados ao subir na hierarquia de uma dimensão. Por exemplo, sumarizando dados de meses para anos. Drill down, a função drill down fornece um aumento no nível de detalhe dos dados, diminuindo com isso a granularidade da informação, ou seja, são demonstrados níveis crescentes de detalhes. A operação influencia na agilidade de acesso e volume de dados. Ou seja, faz o oposto do rollup, detalhando dados ao descer na hierarquia de uma dimensão. Por exemplo, detalhando dados de anos para meses. Pivot. Reorganiza os dados de modo a visualizar a informação sob diferentes perspectivas, realizando uma tabulação cruzada. Mais especificamente, alterar a forma como visualizamos os dados em um cubo é feito de maneira simples usando uma técnica chamada pivô, ou rotação. Com essa técnica, é como se estivéssemos girando o cubo de dados para exibir uma orientação diferente dos seus eixos. Por exemplo, você pode girar o cubo para mostrar as receitas de vendas regionais em linhas, os totais de receita por trimestre fiscal em colunas e os produtos da empresa como a terceira dimensão. Dessa forma, essa técnica é semelhante a ter uma tabela de vendas regionais separada para cada produto, onde cada tabela exibe as vendas trimestrais desse produto, região por região. Essa nova questão cobra um conceito de Data Warehouse, OLAP e modelo multidimensional, especialmente a forma como os dados são organizados em cubos ou hipercubos. Ideia central da questão em sistemas OLAP, os dados são analisados por várias dimensões ao mesmo tempo. Por exemplo, imagine uma análise de vendas considerando tempo, produto, cliente, loja, região, vendedor. Quando analisamos as vendas por essas dimensões, estamos trabalhando com uma estrutura multidimensional. Popularmente, fala-se em cubo OLAP. Quando há mais de 3 dimensões, o nome mais técnico é hipercubo, porque ele representa um espaço com várias dimensões. Em um hipercubo, cada combinação possível de valores das dimensões pode conter ou não uma medida. Exemplo, produto A, loja Porto Alegre, mês janeiro, cliente João, vendedor Carlos. Essa combinação pode ter uma venda registrada, mas também pode não ter nenhuma venda. É aí que entram os conceitos de hipercubo denso e hipercubo esparso. O que é hipercubo denso? Um hipercubo é considerado denso quando a maior parte das combinações possíveis entre as dimensões possui dados. Em outras palavras, quase todas as células do cubo estão preenchidas. Exemplo simplificado, se analisamos vendas por mês e por loja, e praticamente toda loja vende todos os meses, o cubo tende a ser mais denso. Imagine, loja 1 vendeu em janeiro, loja 1 vendeu em fevereiro, loja 2 vendeu em janeiro, loja 2 vendeu em fevereiro, loja 3 vendeu em janeiro, loja 3 vendeu em fevereiro. Nesse caso, muitas combinações têm valores preenchidos. O que é hipercubo esparso? Um hipercubo é considerado esparso quando muitas combinações possíveis entre as dimensões não possuem dados. Ou seja, existem muitas células vazias. Esse é um caso muito comum em Data Warehouse. Exemplo, produto, cliente, cidade, loja, dia, vendedor. Nem todo cliente compra todo produto, em toda loja, em todo dia, com todo vendedor. A maioria das combinações possíveis nunca acontece. Imagine uma rede varejista com milhares de produtos, centenas de lojas, milhões de clientes e vários dias de análise. O número de combinações possíveis é gigantesco, mas apenas uma pequena parte dessas combinações realmente terá vendas. Por isso, muitos cubos OLAP são esparsos. Análise das alternativas. Alternativa A, dimensão ou fato está errada. Dimensão e fato são elementos da modelagem multidimensional, mas não são tipos de hipercubo. A tabela fato armazena eventos mensuráveis, como valor vendido, quantidade vendida e custo. As tabelas dimensão armazenam atributos descritivos, como cliente, produto, tempo, região e vendedor. Portanto, dimensão e fato são componentes do modelo dimensional, não tipos de hipercubo. Alternativa B, esparso ou denso está correta. Hipercubos podem ser classificados conforme a ocupação de suas células. Se muitas combinações dimensionais possuem dados, o hipercubo é denso.
Se muitas combinações dimensionais estão vazias, o hipercubo é esparso. Essa é a classificação pedida pela questão. Alternativa C, aditivo ou semi-aditivo está errada. Aditivo e semi-aditivo são classificações de medidas, não de hipercubos. Uma medida aditiva pode ser somada em todas as dimensões. Exemplo, quantidade vendida. Uma medida semi-aditiva pode ser somada em algumas dimensões, mas não em todas. Exemplo, saldo em conta ou estoque. Portanto, essa alternativa tenta confundir o candidato com outro conceito da modelagem dimensional. Alternativa D, indexado ou não indexado está errada. Índices podem existir em bancos de dados para melhorar desempenho de consulta, mas indexado ou não indexado não é a classificação típica dos hipercubos em OLAP. A questão não está perguntando sobre estrutura física de banco de dados, otimização ou índice. Está perguntando sobre tipos de hipercubos no modelo multidimensional. Alternativa I, balanceado ou não balanceado está errada. Os termos balanceado e não balanceado aparecem mais associados a hierarquias dimensionais, não à classificação geral de hipercubos. Por exemplo, em uma dimensão geográfica, poderíamos ter uma hierarquia como país, estado, cidade e bairro. Uma hierarquia balanceada é aquela em que os caminhos têm o mesmo número de níveis. Uma hierarquia não balanceada é aquela em que alguns caminhos possuem mais níveis do que outros. Mas isso não é a classificação pedida para hipercubos. Conclusão: a questão pergunta quais são os tipos de hipercubos em sistemas OLAP. A classificação correta é hipercubo esparso e hipercubo denso. Logo, a resposta correta é B, esparso ou denso. Dica de prova: quando a questão falar em cubo, hipercubo, células preenchidas ou combinações de dimensões, lembre-se de denso significa muitas células preenchidas, esparso significa muitas células vazias. E cuidado com a pegadinha, aditivo, semi-aditivo e não aditivo classificam medidas. Fato e dimensão são componentes do modelo. Esparso e denso classificam hipercubos. Durante o processo de modelagem multidimensional, alguns analistas criam dimensões normalizadas separadas para cada nível de uma hierarquia, como por exemplo, uma dimensão de data, dimensão de mês, dimensão de trimestre e dimensão do ano e, em seguida, inclui todas essas chaves estrangeiras em uma tabela de fatos. Isso resulta em uma tabela de fatos com dezenas de dimensões hierarquicamente relacionadas. Esse tipo de abordagem deve ser evitada pois cria tabelas de fatos denominadas de centopeia.